Palmares, uma nação criada por negros fugidos de vários engenhos dessa região do Nordeste. Um vasto território do tamanho de Portugal que se espalhava desde o Rio São Francisco a oeste até o Cabo de Santo Agostinho, no litoral, a leste. Quilombo dos Palmares, terra de Zumbi, grande líder da luta pela liberdade. Os primeiros registros históricos da formação do Quilombo de Palmares são de 1597. O Quilombo durou mais de um século. Em 1694, aconteceu a grande invasão, o massacre, com a destruição física de Palmares. Neste documentário, as origens da luta do movimento negro pela liberdade no Brasil. A história do Quilombo dos Palmares é um pequeno capítulo nos livros. Pouca gente sabe que esse quilombo durou mais de 100 anos e teve cerca de 30 mil pessoas. Foi a fonte de importantes bens de produção da antiga capitania de Pernambuco, que numa região de monocultura de cana-de-açúcar dependia de alimentos e produtos de Palmares. Uma bela reconstituição do que foi Palmares foi feita para o filme Quilombo, de Cacá Diegues, de 1984. Toda Palmares recorda da primeira vez que a zumba dançou a lujar. Toda cantiga trovou a seu eco ecoa na banda será da barriga. Na Serra da Barriga. O professor de História da Universidade Federal de Alagoas, Zezito de Araújo, é um dos responsáveis pelo resgate da história do Quilombo dos Palmares. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento, das correntes, que era a Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. Liberdade sempre foi uma das condições essenciais da existência humana. A história mostrou fases tenebrosas de violência e exploração do homem pelo homem. Desde o final do século XVI, uma corrente contínua de negros capturados na África começou a ter como destino os portos do Brasil. Os negros vinham para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, nas terras daqui, recém-ocupadas pelos portugueses, inicialmente nas capitanias de Pernambuco e Alagoas. O lucrativo comércio de escravos durou quase
3 séculos e os africanos eram obrigados a realizar os trabalhos mais duros em um regime de torturas e terror. Pode-se torcer a peça até sangrar pela boca, apertando-se o anel referente ao aparelho digestivo. Muitos negros escravos começaram a fugir para o interior, para longe dos núcleos urbanos e fazendas, mergulhando na floresta tropical. Entre Pernambuco e Alagoas, os escravos encontraram uma região montanhosa com densa mata. Em um século, o Quilombo dos Palmares já ocupava um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 11 mocambos espalhados por encostas e vales. O nome Palmares vem desses palmeirais de ouricuri, palmeira típica do Nordeste brasileiro, de onde tudo se aproveita. Ao contrário do resto das capitanias, a economia de Palmares era bem diversificada, aproveitando a riqueza da terra. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isto? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. E se nós vamos olhar o mapa da região onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, nós vamos perceber que lá estava localizado os 11 mucambos. O que é que ocorre? Os portugueses eles foram forçados a produzir mais cana, produzir mais açúcar e teriam que expulsar também os quilombolas dessa área. Então, no meu entendimento, a expulsão, o assassinato dos quilombolas estava vinculado também à questão da terra, porque eram essas terras onde eles iam expandir os planteixos de cana-de-açúcar. Em diversas incursões, na Guerra dos Palmares, os brancos destruíram, além da sede, todos os mucambos, utilizando a prática de terra batida, sem deixar nada. O que vem a ser isso? Eles assassinavam os quilombolas e as quilombolas e destruíam todas as moradias, porque já era a área produtiva em potencial para que eles plantassem cana. E tem um outro detalhe ainda, essas áreas já eram adubadas pelos quilombolas porque eles tinham atividades agrícolas diversificadas. Eles plantavam macaxeira, plantavam inhame, plantavam batata, plantavam abacaxi. Então você já tinha uma terra preparada para plantar cana. Então isso para os grandes latifundiários e os senhores de engenho da época foi evidentemente importante para que eles expandissem a plantação de cana-de-açúcar. Por isso que eu tenho dito, a terra foi fundamental também para o assassinato dos quilombolas em toda esta região. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores exemplos da reconstrução das experiências milenares africanas aqui no Brasil. A organização social, a tecnologia de construir ferramentas como a enxada para lavrar a terra para a cana-de-açúcar. Cada mocambo de Palmares tinha funções específicas, como educação de crianças, agricultura e estratégias militares. Assim como outros quilombos do Brasil, Palmares reunia negros de diferentes etnias, culturas e regiões africanas. Muitos eram inimigos e brigavam entre si em seu continente de origem. Palmares teve a possibilidade de agregar essa diversidade étnica, cultural, de conflitos étnicos permanentes lá no continente africano. Eles aqui, nesta serra, eles conseguiram agregar essa diversidade e essas diferenças, porque eles tinham um inimigo comum. O inimigo comum era o quem? Era o trabalho escravo. Era o sofrimento. Então, às vezes a gente
perde essa perspectiva da importância do Quilombo dos Palmares. Quer dizer, eles refizeram, eles foram capazes de conviver com as diferenças e buscando a igualdade. A igualdade era o quê? Buscar a liberdade e combater a escravidão neste país. E essa confluência de grupos étnicos, eu acho que essa que é a grande riqueza. Criou-se também uma possibilidade dessa diferença, onde as pessoas dizem assim, a República dos Palmares. Mas o que é que nós poderemos entender a República dos Palmares? Era o conceito clássico grego? Não, não era nesse sentido. A República dos Palmares era a possibilidade das pessoas conviverem e de respeitar as lideranças que organizaram esses quilombos, que essas lideranças não tinham como base os valores tradicionais orientais, mas os valores tradicionais da ancestralidade dos povos africanos. Zumbi, símbolo de liberdade. Herói nacional. O dia de sua morte é lembrado todos os anos. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Hoje a gente nasce na Angola, Angola que me criou. Eu sou filho de Moçambique, meu Deus do céu, eu sou negro, sim senhor. Lê, 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 hoje a gente nasce na Angola, Angola que me criou. Eu sou filho de Moçambique, meu Deus do céu, eu sou negro, sim senhor. Em 1655, nasce livre Zumbi dos Palmares. Ainda menino, é capturado. Sai da minha frente, diabo! Zumbi foi entregue a um missionário. Aprendeu português, latim e aos 15 anos ele foge. Fugiu para o Quilombo dos Palmares, passou um bom tempo convivendo, aprendendo, acompanhava também todo um processo bélico. Quando descobriu que ele era uma grande liderança, ele começou aí a discutir alguns pontos de vista do seu tio. Gangazumba, tio de Zumbi, foi o primeiro líder de Palmares. Governava a maior das vilas, o Cerro dos Macacos. Gangazumba já estava velho, cansado, tinha feito mais de 10 embates com os holandeses, com os próprios portugueses, e ele achou que era o momento de fazer paz. A proposta de paz era para que os nascidos em Palmares fossem morar no Cocaú, ao norte de Recife, e que a maioria dos habitantes do Quilombo fosse entregue ao governo português como escravos. E Zumbi achou que aquilo não era o melhor para os quilombolas. Surge esse grande personagem, essa grande liderança, com estratégias militares diferenciadas, né? com ideais diferenciados, aí rompeu com Gangazumba. Ao romper, o que é que acontece? Envenenaram Gangazumba. Os Palmares aqui. Veja que... Em qualquer civilização ou grupo social, os interesses pelo poder geram conflitos. E em Palmares não foi diferente.
Zumbi dos Palmares. Nesse sentido, a visão de Zumbi era uma visão bélica de um grande general. E ele convocou todos os líderes dos Mucambo para fazer uma guerra agora declarada ao governo português. Isso que acontece. Com quem pensa que é possível ser amigo do inimigo? Como é possível ser amigo dos brancos? Se a felicidade deles depende da nossa escravidão. O Zumbi tá certo! O Zumbi tá certo! O que foi que fez o governo português? Convocou um dos maiores genocidas da história do Brasil, que foi Domingos Jorge Velho. E ele, juntamente com o maior estrategista da época, porque o maior estrategista para destruir o Quilombo dos Palmares não foi Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho era um assassino de índios e negros fujões. O estrategista militar foi o Bernardo Vieira de Melo. Esse que foi o grande estrategista que destruiu o Quilombo dos Palmares. Então, os dois, né, eles sitiaram aqui o Quilombo dos Palmares aproximadamente 22 dias e, infelizmente, conseguiram, em 20 de novembro de 1694, destruir o Quilombo dos Palmares. Mas não destruíram o Zumbi. O Quilombo foi aniquilado pelos portugueses, assim como todos os mocambos ligados a Palmares. Zumbi saiu ferido. Zumbi escapou por uma rota de fuga, no meio de corredeiras e cachoeiras, uma região de difícil acesso. E aqui está o nosso Morro das Graças, por onde Zumbi fugiu, que dá o nome à Trilha da Fuga, né? Então ele subiu aqui no morro, desceu o Morro das Graças e encaminhou-se para a Serra dos Irmãos, que fica na cidade de Viçosa e a cidade do Cajueiro, onde ele fixou-se por mais um ano até ser assassinado neste local. A área quilombola, ela tem momentos históricos ainda sobre a terra. Primeiro, Gangazumba, Dandara, Andalactuxe, todos os outros foram assassinados em função da terra. Esse é um momento. Nós temos outro momento que essa mesma região é uma região que vive em constante disputa pela terra até hoje. Aos pés da Serra da Barriga, espremida entre canaviais e usinas de processamento de açúcar e álcool, está a comunidade do Muquem, com descendentes de quilombolas da antiga Palmares. Hoje, graças a Deus, Muquem está rico de cultura, porque hoje a gente tem a capoeira, a gente tem a dança afro. Um resgate assim maravilhoso mesmo que existia aqui dentro da comunidade e a gente perdeu, mas com certeza agora a gente vai resgatar essas coisas boas, maravilha da comunidade que a gente depois passar para os nossos filhos, né? No futuro eles continuar com essas atividades da comunidade. Aqui no Muquem, Dona Irineia Rosa Nunes da Silva e o marido, seu Antônio Nunes, guardam a tradição da cerâmica, tão difundida em Palmares. Eles foram contemplados com o título de mestres ceramistas, sabedoria que tentam passar para as novas gerações. Mas o Muquem não tem atividades econômicas que sustentem sua população. As áreas de plantio não existem.
Sem condições de recorrer à justiça contra fazendeiros do entorno, a comunidade se viu isolada em um terreno de apenas 100 hectares, uma fração mínima do imenso território ao qual teria direito pela Constituição. Grande parte da população que mora na atual região do Quilombo dos Palmares são hoje também quilombolas. Quer dizer, a luta ainda permanece e, como no passado, no presente, grande parte dessas terras ainda está em mão de poucas pessoas que detêm os grandes latifúndios dessa região. 5% de famílias detêm quase 80% das terras dessa região. Quer dizer, é um absurdo. Joel Rufino dos Santos, ex-presidente da Fundação Palmares, fala da importância da nova Constituição brasileira para resgatar o direito dos cidadãos de origem africana. Então, a Constituição de 1988 é uma Constituição avançada. Ela é tão avançada que os conservadores, a direita, os reacionários, os que não querem mudar a sociedade, não gostam dela. Eles acham que é uma Constituição que cria ingovernabilidade, ou seja, com essa Constituição não dá para governar. Agora, do ponto de vista do povo brasileiro, a meu juízo, ela foi um grande avanço. Por exemplo, a população negra, pela primeira vez, obteve garantia para suas conquistas sociais, obteve reconhecimento constitucional para algumas das suas reivindicações. A reivindicação pelo território. A Constituição essa de 88 determina que o governo da União emita títulos de propriedade para as comunidades remanescentes de quilombo. É uma garantia constitucional, faz parte da Carta Magna que rege o nosso país. Em um Brasil colônia, onde a economia era baseada na mão de obra africana escrava desde o século XVI até o final do século XIX, o Quilombo dos Palmares foi um marco e influenciou todos os movimentos sociais afro-brasileiros. Essa luta do resgate da história de Zumbi, do resgate da história do Quilombo dos Palmares, eu posso até afirmar que eu sou parte disso, aconteceu aqui na Serra da Barriga. E eu lhe digo que no dia 20 de agosto de 1980, nós iniciamos essa luta aqui, com Joel Rufino, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Lepê, tantos outros heróis, Wanda Menezes, não é, que estiveram aqui para resgatar esta luta. E o que é interessante nisso é que nós conseguimos fazer uma parceria entre sociedade civil organizada, que é o movimento negro, sociedade civil organizada é a oportunidade de nós resgatarmos a história de Zumbi e do Quilombo dos Palmares. Este é um sítio histórico, nós lutamos com isso, não é? E o Estado brasileiro reconheceu, demos um norte diferenciado para isso, mas foi uma luta ferrenha. Um canto de revolta pelos ares, nos quilombos dos Palmares, onde se refugiou. Com suas grandes lideranças, Palmares fez história. Um século de resistência aos ataques dos colonizadores. Os relatos permanecem vivos na memória de várias comunidades. O Quilombo dos Palmares representa, até hoje, os ideais de liberdade para a população negra, afrodescendente, de todos os cantos do Brasil.